boa tarde a todos aí que possam estar vendo essa live ou talvez que venham a vê-la. São 12 horas e 40 minutos. Eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante na recuperação do adicto e da doença da adicção. Eu queria falar sobre os defeitos de caráter e a recuperação do adicto. Hoje, presentemente, nós temos milhares de pessoas internadas em muitas clínicas, muitas comunidades terapêuticas, tentando se livrar da adicção, ou em muitos casos, familiares tentando se livrar deles temporariamente, para pararem de atazanar a vida. Mas interna-se aí por tempo, por meses. Normalmente o trabalho demora alguns meses, né? Para poder se efetivar, ter um bom resultado. Então, tenta-se trazer o dependente para alguma proposta que possa qualificá-lo, melhorar a relação dele com a vida e botar ele num patamar onde ele não precise ou não necessite usar drogas ou não viva fissurado. É muito importante saber que uma pessoa que vive fissurada, parada de usar, ela vai sofrer pra caramba e em muitos casos voltar a usar numa hora de maior dificuldade com a vida, num momento de alteração emocional mais séria. Então, chega um dia, a pessoa sai da clínica, onde ela está praticamente protegida de pessoas e situações que possam fazê-la voltar a usar droga. E aí ela vai para a vida. E o que ela vai fazer? A internação, a pessoa não compra a sobriedade eterna. Internar não significa se livrar definitivamente das drogas se não for feito o que é sugerido. Todas as abordagens, tanto religiosas como de outras que abordam o problema de outras maneiras, têm como pano de fundo a mudança de vida, uma melhor relação com a vida. E uma abordagem extremamente eficiente é a abordagem dos 12 passos dos grupos anônimos, das Irmandades Anônimas. Por que que ela é tão importante? Ela é importante porque é adicto, falando para adicto, né? São pessoas que tiveram o problema, que estão limpas e estão passando a sua mensagem nas reuniões que fazem, nos grupos que montam, para que a pessoa possa se identificar. Então, existe uma chance muito, muito grande de identificação e a partir dessa identidade comum dentro de uma Irmandade Anônima, a pessoa passa a ter provavelmente uma vida limpa também de álcool e outras drogas. Isso é muito comum, não só aí pelo Brasil afora, como pelo mundo. Milhares e milhares de pessoas, a partir de 1935, começam a ter essa possibilidade de se manter limpas, se viver uma vida normal. Aquilo que estava com a pessoa que usava droga vai continuar com ela, que é a maneira de viver, a maneira de existir, a maneira de olhar a vida, a maneira que ela pensa a si própria e tudo isso. E a maneira de cada um de se pensar, de pensar o mundo, de olhar para fora e para dentro, ela é apoiada na construção da pessoa desde a infância.
tá inserida na relação que ela teve com o mundo, originalmente o micromundo familiar, né? Pai, mãe, irmãos e tios, num ambiente um pouco mais expandido, mas enfim, essa pessoa criada ali. Tudo o que vai acontecer com ela, que tem significado bom ou ruim, vai fazer parte do condicionamento. Ela é condicionada pelos acontecimentos da sua própria história. E aí, na medida em que ela carrega dores, más lembranças, ressentimentos, ela constrói uma relação neurótica, de medo, de desconfiança dos outros, ou uma relação de agressividade, talvez até para se defender de uma provável agressão, né? Tendo aí o sentimento de inferioridade como um comparador, né? O tempo todo a pessoa está se comparando com os outros, concorrendo, invejando, e a partir da comparação há perda, né? Sempre que há comparação, existe a perda, né? O sujeito é bonito, o outro é feio e assim por diante. Então nós vemos o mundo alimentados pelo sentimento da inferioridade de uma forma assim perdedora. Quando o ideal é não disputar com ninguém, é conseguir sobreviver a si mesmo e ir em frente. Ocorre o seguinte, em tratamentos, né, em N tratamentos que são feitos em clínicas, fala-se muito de defeito de caráter, né? Fala-se absurdamente muito em defeito de caráter, dá-se uma prioridade muito grande para as dificuldades que a pessoa tem, até desmedidamente. Quando a pessoa sai da internação, ela tem que olhar muito mais para as qualidades que ela não tem do que para os defeitos de caráter que ela tem. Porque uma coisa, quando é olhada intensamente, quando existe uma preocupação muito constante em cima de dificuldades ou defeitos, os defeitos crescem. Quanto mais se pensa na coisa, maior a coisa fica. Então, você tem que... para si, o que se chama de recuperação é conseguir olhar com a mesma atenção ou maior atenção que para os defeitos, olhar para as qualidades. Por exemplo, é muito mais produtivo lutar em busca da honestidade do que ficar falando da desonestidade que você tem. É muito mais produtivo buscar e saber se manter dentro da relação nova, limpo, se manter numa relação de honestidade com o mundo, não passar ninguém para trás e ter uma consciência muito presente de que é importante uma relação extremamente honesta com o mundo que nos cerca, a partir do momento em que a pessoa decide não usar mais substância. Então não significa que todos os dependentes de álcool e droga sejam pessoas extremamente desonestas. Não. Existem pessoas extremamente desonestas e existem pessoas que nem tanto. Agora, cada um precisa achar os sapatos que lhe servem. Eu não vou me recuperar do defeito do outro, eu vou me recuperar do meu. Eu posso, inclusive, ficar olhando fora de mim, criticando e julgando as pessoas porque elas têm determinados defeitos que eu presumo não ter. Talvez até no nível que ela tem, mas eu tenho outros. E o conjunto das dificuldades ou defeitos que a gente tem é que vai criar um estado permanente de insatisfação com relação a si próprio. E essa insatisfação, como qualquer outro tipo de desconforto, seja físico, psicológico, emocional, financeiro, sempre procura uma área de conforto, o alívio. E o alívio para o dependente é beber, usar a substância, cheirar, fumar, tentar buscar alguma substância fora dele próprio, que vai levá-lo a um estado de
de prazer, e é muito fácil você passar do sofrimento para o prazer usando substância. É muito mais difícil você lutar contra o sofrimento, não contra o sofrimento, mas você entrar num programa que possa dar para você a capacidade, possa lhe capacitar a lidar com aquilo que você tem de menor, de negativo, de nocivo. E esse programa, ele tem que ter essa eficiência, porque senão a pessoa fica na imagem limpa, e isso não significa nada. Conquistar coisas, engordar, ficar bonitinho, isso não tem significado nenhum. O que tem significado é a mudança interior, que foi deixada para depois, e ela nunca chegava a se efetivar. Então, buscar a melhora tem que ser um programa de vida. Assim como estava pensando aí numa frase que eu produzi esses dias aí, o adicto é impotente perante a adicção dele, mas a adicção dele é impotente perante um bom programa, que pode ser um programa de 12 passos, porque ele tem sido eficiente na vida de milhões de pessoas que o experimentaram através desses anos todos aí. Então, o defeito de caráter, o maior defeito de caráter que a pessoa tem, ele gera um estado de autoridade sobre a vida daquela pessoa. Porque de tanto ela pensar naquilo e exercer aquela insanidade, ela dá para aquele defeito de caráter um status de autoridade que vai dominá-lo durante todo o tempo e transformar a vida dele num estado permanente de culpa e busca e acerto e um desejo de acertar sem conseguir. É como correr atrás e não alcançar. É como querer e não ter. É viver num estado de permanente angústia. Muitos adictos, com anos de adicção ativa, acabam gerando um estado tal de descontrole, de desequilíbrio, de tanto dar autoridade para que as suas insanidades dirigissem a sua vida. E o que vai dirigir a vida depois de entrar num programa e tentar aquilo que chamam de recuperação é uma preocupação pura, boa, em se tornar uma pessoa melhor. O que significa se tornar uma pessoa melhor? Significa não lutar contra defeito, porque não tem como ganhar de defeito. Ele é mais forte que você. O defeito é forte. É por isso que ele está lá há anos, usando e abusando da existência daquele ser. Não se luta contra o defeito, se permite que as qualidades possam ocupar a vida. Então, pensar, meditar, buscar literaturas que possam fazer o dia a dia, né? Tem um pequeno folheto aí de uma Irmandade Anônima que se chama Viver o Programa, que são perguntas que se faz todo dia. Tem muitos adictos limpos que olham para aquilo todos os dias, escrevem, respondem. Eu fui bom para as pessoas, eu vivi bem. E essa maneira de viver, ela começa a tomar conta da existência de cada um. Se não houver um interesse por uma vida melhor, a droga ganha. Não tem como se manter longe de álcool e outras drogas se não houver uma parada ultra necessária. Isso pode ser feito numa internação, como muita gente faz, e a partir disso, dessa parada de aprender, ficar sem usar, de ganhar dias e dias. Meu nome é fulano e eu estou limpo só por hoje, há 1 ano, há 6 meses, há 2 anos, 10 anos, e ter orgulho disso, desse tempo limpo, e que enquanto eu estou limpo, eu não estou resolvendo o meu problema só por estar limpo. Enquanto eu estou limpo, eu estou apenas me dando uma oportunidade para perceber em mim o que me faz usar.
Esse é o caminho. Existem muitos defeitos de caráter, as igrejas, as religiões, elas têm listas e listas de defeitos. É importante lutar com defeitos? Não. Os defeitos são abstratos. A raiva, por exemplo, ela é abstrata. A raiva é um substantivo abstrato, não dá para pegar, só dá para sentir. E como é que você luta contra um abstrato? O abstrato, ele não é matéria, ele não pertence ao tempo. Como é que eu vou trabalhar uma coisa que não está no reino do tempo? Para trabalhar um defeito de caráter, eu preciso de tempo. E se a coisa não pertence ao tempo, ela é um sentimento, é como se fosse um vapor nocivo que toma a vida da gente em determinadas relações, em determinados momentos. Trabalhar, não tem como trabalhar a raiva. O que tem que ser buscado intensamente, pensado, planejado, é uma busca constante das qualidades que não se tem. Quando se fala de recuperação, não é sentar numa cadeira e ficar partilhando para os outros os defeitos que a gente tem, ou as dificuldades os defeitos que criaram dificuldade na existência da gente naqueles momentos recentes das horas anteriores. Isso não significa absolutamente nada. Quando se fala de melhoria, de busca de recuperação, tem que se caminhar intensamente para alguma coisa que nós chamamos de o reino do Espírito. Buscar um local de paz,